Essa aqui é legal. Expressões de emoção. Hoje nem tanto, né? Porque hoje, com igreja preta, latão, né? Já chegou latão na tua igreja? Eu pensei até que você tinha visto lá pro Chegou, né? Então, chegou na tua? Chegou na tua também, o latão? Todo culto jovem tem latão. Não me pergunte por quê. Latão. Ainda não chegou o latão lá. O pastor dela é tradicional. Aí nesse caso, a respeito disso aqui, a maioria das igrejas, culto jovem tem um latão. Mas também já colocou uma cruz de caixote. É mesmo? Cruz de caixote. Aí nesse caso, latão, a parede preta, né? Tipo David Leonardo, né? Aí, vamos lá. Hoje de repente nem tanto. Mas há um tempo atrás, pelo menos há 25 anos atrás, para mim era complicado. Qualquer glória a Deus e aleluia, nego já te olhava. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito dado à emoção. Então, por exemplo, às vezes está tocando aquele louvor ou tocando aquele hino, eu começando a chorar, aí chegava logo o irmão perto de mim assim: tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Aí eu ficava até com vergonha de falar assim: estou sentindo a presença de Deus, porque até eu ficava na dúvida: eu estou sentindo a presença de Deus ou eu estou com problema? Porque tu começa a pensar nos pecados que você comete, né? Deve ser por isso. Então o que acontece? Vamos lá. Entende? Aí referimos-nos ao culto animado com participação maior da congregação, tipo Lagoinha, né? Tal, um negócio assim. Mesmo no momento do sermão, usando expressões como aleluia! Amém, não, amém, bem suave pode, né? Até porque Deus não é surdo. Então, aí, e outras. No grande avivamento wesleyano, houve divisões em várias denominações, inclusive entre os batistas, que organizaram o grupo dos batistas separados. Eita! Onde houve ênfase nas emoções, com expressões estranhas de êxtase, de alegria. Êxtase já é outro nível, né? Assim, alegria assim, ó, êxtase já acontecendo os negócios meio que, né, entendeu? Lembra aquela época que tava o ele vem saltando? Lembra dessa música que dava treta? Então, o que acontece? Lembra que tinha gente que colava na parede, unção do riso, unção do vômito, unção do cachorro, né? Dente de ouro, o caicai. Teve gente que começou a implicar com a Ana Paula Valadão por causa da unção do leão. Lembra desse tempo, né? Então o êxtase é uma coisa mais para essa praia. Alegria é uma coisa. Alegria, eu estou feliz. Êxtase já é outro negócio. Então, êxtase de alegria que levava o crente a chorar, rolar no chão, praticar o chamado riso santo. Olha, avivamento wesleyano, gente. Isso aqui não é ano 2000, não. Continuando aqui, dançar, rosnar, além de se deixar dominar por espasmos musculares. Isso não é novo, gente. Estou falando de igreja batista, no avivamento wesleyano. 1800 e pouco. Entendeu? Aí nesse caso, queda no chão, desmaio. Percebe? Então, seria importante, né, que assim, a gente tivesse essa preocupação, né, com essas coisas. Bem, as igrejas batistas dos negros americanos, que não foram os que trouxeram o evangelho para cá, é bom lembrar, né, que quem trouxe o evangelho para cá era branco escravocrata. Lembra da guerra da secessão, Estados Unidos? Os que tinham escravo foram os que perderam. Vieram para cá no Brasil, pô, delícia, cheio de escravo. Escravizado todo mundo. Branco, Né? É bom lembrar que o primeiro missionário que veio aqui quis ensinar escrita e leitura iorubá para os africanos e quis que os africanos aprendessem a ler a Bíblia. Não ficou um ano aqui, mas vamos voltar para cá, deixa eu falar. E aí nisso, as igrejas batistas dos negros americanos sempre tiveram práticas que denotam bastante liberdade nos cultos. Pray to the Lord, aleluia, né? Um negócio assim. A igreja batista seria diferente se fosse, né, desse jeito. E aí, inclusive, o acompanhamento de sermões com uma expressão de amém, é verdade e aleluia. mais liberdade, né, no culto. Exatamente.
Coisa de preto. Aí vamos lá. Os batistas. Tô brincando, desculpa. Não, hoje em dia tu não pode falar essas coisas, não. Não, tem que ter cuidado. O problema não é vocês, não. Sabe lá quem vai estar assistindo, né? E aí nisso, porque eu lembro que o William Wack foi falar isso, coisa de preto, perdeu o emprego no jornal. Exatamente, coisa de preto. Né? Aí nisso, os batistas do continente africano só falta um branco me processar, porque eu falei coisa de preto, né? Do jeito que está o Brasil. Cantar Laura Burra pode, entendeu? Agora falou de preto, dá problema. Aí, os batistas do continente africano têm um culto muito mais animado que os batistas de outras partes do mundo, onde a música e as expressões são muito mais espontâneas, com peculiaridades de acordo com a sua cultura. Aí você percebe que assim, o evangelho não está preso à cultura. Quem disse que a gente tem que ter apenas o órgão? Quem disse que a gente não pode ter palmas? Isso não tem a ver com Jesus. Isso não tem a ver com o Novo Testamento. Quem disse que não pode ter dança? Isso não tem a ver com o apóstolo Paulo. Isso é uma herança nossa, devido à questão, tem o protestantismo, que é europeu, tem o denominacionalismo, que é norte-americano, de branco, que vem para cá. E tem a questão de sermos anticatólicos no início, depois antipentecostais e agora anti-pentecostais. A gente não tem que ficar dizendo o que a gente não é, a gente tem que parar para pensar o que a gente é. Porque, vamos lá, quantos pentecostais ou neopentecostais estão fazendo monografia discutindo sobre quem são os batistas? Difícil. Agora você vê uma preocupação com as outras denominações, em vez de parar para pensar o seguinte: como é que está a nossa igreja? Né? Aí eu volto a cantar aquele corinho. Toma conta da sua vida. Enquanto você está tomando conta do filho dos outros, o que está acontecendo com o teu? Né? Enquanto você está falando do marido dos outros, o que o teu está fazendo? Então, no Brasil, após a divisão, no início da década de 1960, eu não sei quantos que vocês lembram, da época que você falava da renovação espiritual. A palavra renovação é uma coisa positiva, mas na denominação batista, nessa década aqui, renovação era uma palavra negativa, né? Então, no Brasil, após essa divisão na década de 60, os batistas chamados renovados organizaram a Convenção Batista Nacional, a qual pertence à Igreja da Lagoinha. E aí nisso, com cultos mais livres que os da Igreja da CBB, sendo por isso taxados de pentecostais pelos tradicionais. E aí tem gente, não, porque a Igreja Batista tradicional, a Igreja Batista tradicional, a Igreja Batista tradicional. E aí, por exemplo, alguém fala assim: sua igreja ela é tradicional ou renovada? Aí eu falei: depende. Porque tem gente que associa a Igreja Batista tradicional ser da CBB e ser renovada de ser da CBN. Quando, por exemplo, você pode ser uma igreja tradicional porque pertence à tradição e ser uma igreja renovada. Mas aí a pessoa fica confusa, porque já está cristalizado. Tradicional, o pessoal do né? E renovado é o pessoal do deu para entender? Uma coisa mais ou menos assim. Aí é tão chato esse negócio de rótulo, sabe? É chato demais. Aí é o que eu estou falando: enquanto tem um muçulmano xiita, tem um cristão chato, né? Então vamos lá. E aí nesse caso, nos últimos anos, entretanto, tem havido uma abertura maior quanto ao culto, permitindo que haja um gosto latino, até porque somos brasileiros, né? Não somente em expressões, mas também na música, mesmo nas igrejas da CBB. Gente, guarânia, bossa, samba, são da nossa terra. Mas porque se tocar ritmo tal, aí é engraçado que assim, o demônio só está na mulher, né? Já repararam isso? Aí eles, não, porque a irmã vai mexer os quadris, gente, e precisa ser samba para isso? Você pode estar cantando o nosso general é Cristo. E às vezes a irmã não faz nem por mal. Mal é a mente daquele miserável. E aí nesse caso, não, eu estou falando sério. Não, tem mulher que não está pura, não. Tem mulher que não está. Mas às vezes não é, gente. Diante de Deus, às vezes você olha algumas coisas, você vê que a pessoa não está fazendo com maldade, né? Mas agora, tem uns caras que a irmã pode estar vestida numa caixa de papelão. O camarada parece ter um olho do Robocop. Escaneia até os ossos do mocotó. Então não tem pra onde correr. Aí eu pergunto: tem que tratar o quê? Tem que tratar o coração. Tem que tratar o coração, né?
E aí, nesse caso, e a esposa fica lá, né? Tipo Bob, marca em cima, né? Faca na caveira, bem feliz. E nesse caso aí, nessa situação, né, isso tem levado, graças a Deus, ao melhor relacionamento entre as igrejas das duas convenções. Até porque somos irmãos, somos batistas, né? E a Aliança Batista Mundial, ela consegue passar por cima dessas separações, como assim? Existem princípios que nos unem, além de posicionamentos doutrinários que nos separam. E eu acho que algumas coisas que aconteceram na década de 60, se acontecessem hoje, eu acho que não teria o racha. Como eu falei, tem arminiano e calvinista dentro da denominação, em algumas situações. Pode não ter na pregação, mas você vai conversando nos bastidores, se bobear o cara nem sabe o que é, mas é. Entendeu? Você vai conversando assim, você... Caramba, esse cara, ele não viu a declaração doutrinária. Assim, mas aí é outra situação. Então, o motivo da divisão foi a interpretação do termo batismo no Espírito Santo ou segunda bênção, embora na ocasião tenha havido excessos nas expressões de emoção. Então isso daí é o que aconteceu,